tudo bem? Como vai você, meu amigo, você das redes sociais, meu amigo, minha amiga? Seja bem-vindo a mais uma reflexão com Jefferson Noronha. Hoje nós vamos estar falando sobre a mulher de Ló. É uma história lá do Velho Testamento, uma história assim triste por esse fato, mas a gente vê o agir de Deus, nós vemos Deus agindo poderosamente e nos advertindo. O texto bíblico que eu vou usar é Lucas capítulo 17, versículo 32. Lembrai-vos da mulher de Ló. Foi Jesus que falou isso daí, lembrai-vos da mulher de Ló. Por que lembrar? Porque tem uma história, né? Ló é sobrinho de Abraão, morava junto com Abraão, vivia com Abraão, mas eles se separaram. Conta certa texto da Bíblia lá em Gênesis, do capítulo 16 em diante, nós vemos ali a história de Abraão, né, e a história de Ló. E Ló já morando na cidade de Sodoma e Gomorra. O nome da minha reflexão vai se chamar Apego ao Passado. Quantas pessoas são, né? O passado está aí, faz parte da nossa vida, da minha vida, da sua vida, mas nós temos que lembrar dele e tirar experiências, né, de vida no cotidiano, no dia a dia, e não deixar ele. Tem as pessoas que vivem de passado, né? Tem fala que vive de passado sofre duas vezes. E quem vive de passado também é museu. Vamos ver então para a reflexão. Marque aí o texto, como eu falei, é Lucas 17, 32. Jesus falou isso. Lembrai-vos da mulher de Ló, advertindo. Ló morava em Sodoma, uma cidade dominada pelas maldades humanas, onde imperava a corrupção, a luxúria, a violência e toda sorte de crueldade e perversões. A cidade era tão pecaminosa que Deus decidiu destruí-la, juntamente com todos os seus habitantes, todos menos Ló e sua família, aos quais ele enviou 2 anjos com a missão de retirá-los antes que a sua sentença se cumprisse sobre Sodoma. Então Deus enviou 2 anjos ali, né? Porque lembrou de Ló, que era sobrinho de Abraão, um homem justo que fazia a vontade de Deus, embora morando numa cidade totalmente pecaminosa, né? E é o que está acontecendo conosco. O mundo jaz do maligno, né? O mundo está aí dominado pelo pecado, pela iniquidade, mas nós somos a luz do mundo. Somos seguidores de Cristo. Jesus falou em João 8,12, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então a gente que entregou a vida para Cristo e professa a Cristo como Senhor e Salvador, a gente crê que Deus ele pode voltar a qualquer momento, como está escrito, registrado na sua palavra, e nós vamos ir morar com ele no céu. Ele tem uma morada melhor, né? Porque aqui a gente sabe que o que está acontecendo, a gente vê nos dias de hoje, nos dias atuais, não foge do que foi Sodoma. Então a gente vê, né, a cidade de São Paulo, a cidade de Sorocaba, né, o Brasil, de certo modo, Rio de Janeiro, os Estados Unidos, Japão, China e o mundo. O mundo está desse jeito, do jeito que o diabo gosta, né? Mas nós temos a bendita esperança de um Salvador, assim como Ló teve, ele e a sua família, eles foram salvos através de 2 anjos. A Bíblia diz que no livro de Hebreus que os anjos são mensageiros de Deus, os anjos trabalham para aqueles que vão herdar a salvação. O salmista falava que o anjo de Deus ele acampa ao redor. Então, às vezes a gente está temeroso, angustiado, triste, tanta aflição, tanta notícia ruim na televisão, nos meios de comunicação, mas a gente tem essa esperança também. Você, meu amigo, eu tenho, eu e minha casa, minha família, e você. Os anjos, eles acampam ao redor daqueles que temem a Deus. Os anjos são enviados por Deus para nos guardar e nos proteger. Aqui não foi diferente o caso de Ló. Então Deus enviou 2 anjos ali para tirar Ló daquela cidade a qual Deus ia destruir. Deviam sair da casa, Ló e sua família, com o que pudesse carregar pelas montanhas, apenas com o necessário para a sobrevivência, deixando para trás parentes, vizinhos e bens. Afinal, o que importava era salvar a própria vida, e a principal recomendação era não olhe para trás. Saindo apressado, Ló, a mulher e suas 2 filhas subiram as montanhas para escapar do destino reservado aos cidadãos de Sodoma. A mulher, porém, desobedeceu a ordem de Deus e olhou para trás. Quis ver a cidade e foi convertida em uma estátua de sal. Então, se Deus deixa a gente, chama a gente, nos resgata de uma vida de pecado, de iniquidade, para que eu vou olhar para trás? Eu mesmo perdi pais, mães, quando criança, tive uma vida, uma infância desgraçada, uma adolescência desgraçada, me envolvi com droga, tive overdose, tive síndrome do pânico. Para que eu vou olhar para trás? Eu tenho que lembrar de onde Deus me tirou. Deus me tirou do charco de pecado, de iniquidade, de uma vida de derrota.
e me trouxe, me abençoou, me salvou, né? Deu o Espírito Santo para mim. Então, e está fazendo de mim uma nova criatura. Eu tenho essa perspectiva, eu tenho essa crença, eu acredito na palavra de Deus. Em Hebreus 11:3 diz que Deus, Ele fez o mundo das coisas que a gente não vê, porque Deus é eterno, está na eternidade. Por trás de tudo, esse planeta, esse universo feito, existe um Criador que nos fez. Esta é a lógica. Esta é a maneira da gente pensar de uma maneira coerente e consistente e acreditar que existe um Criador, assim como tudo no planeta está criado, foi criado, por trás de tudo que existe, céu, terra, estrelas, planeta, lua, sol, seres humanos, existe um Criador. Eu creio, esse Criador é esse Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Então nós vemos aqui, né, a advertência que Jesus falou, lembrai-vos da mulher de Ló, e para a gente não olhar para trás. Eles deviam sair de casa com o que pudesse carregar pelas montanhas, apenas com o necessário para a sobrevivência, deixando para trás parentes, vizinhos e bens. Afinal, o que importava era salvar a própria vida, e a principal recomendação era: não olhe para trás. Pare de olhar para trás, meu irmão. Que é isso? A sua vida foi de iniquidade, de pecado, de destruição. Tanta coisa ruim que a gente faz. O ser humano é perverso. O ser humano, se não tiver com Deus no coração, o ser humano é capaz de matar, tirar outra vida. Então pare de olhar para trás, olhe para frente. Uma coisa faço, né? É me esquecendo das coisas que para trás fica. Eu prossigo para o alvo, para a soberana vocação que eu tenho em Cristo Jesus. Eu, a minha casa, a minha família, aqueles que estão próximos de mim, que acreditam em Deus, acreditam nessa bendita esperança de salvação, de vida eterna e de uma nova vida com Deus. Tanta derrota, né? Tanto sofrimento, tanta aflição, tanta tribulação, angústia, tristeza, mas nós servimos um Deus real e verdadeiro, um Deus que perdoa pecado, um Deus que tem responsabilidade, como ele teve aqui com Ló. Antes de destruir, ele foi lá e retirou Ló e a sua família. Jesus citou o exemplo da mulher de Ló como um alerta a todos que são apegados à sua vida. Títulos, posição, posses, carreira. Quando Deus ordena ao homem mudar, sair de onde está, a razão é simples: quer salvar a vida desse homem, antes que a sua alma se corrompa, seu corpo se prostitua e sua vida se perca. Eu quero contar um testemunho aqui que eu sei que vai edificar principalmente rapaziada, jovens, homens, meninas, adolescentes. Eu tive uma vida devassa. Eu não sou santinho, não quero fazer um discurso hipócrita, demagogo, porque a Bíblia fala em Romanos 3:23 que todos pecaram. Então você que é acostumado, é com você também que eu vou falar, que é acostumado a julgar, ela ó, fez um monte de coisa, agora ela vai lá na igreja, todos são pecadores. Papa, pastores, anciões, guru, quem quer que seja, são classificados como pecadores e precisa de um salvador. Eu não sou diferente. Tive uma vida, como eu falei aqui, de derrota, de iniquidade, mas depois que eu fui para Cristo, eu que tive uma vida promíscua, eu decidi no meu coração, eu falei, eu vou entregar minha vida a Cristo, me arrepender, e eu quero no meu coração uma nova vida, e Deus me deu uma nova vida. Eu fiquei 2 anos antes de casar, eu não tive relação, não estou batendo no peito, isso é uma realidade, é um fato, e eu sei que vai edificar. Você, jovem, você, adolescente, que está deixando seduzir por uma vida promíscua, de pecado e iniquidade, destruindo o templo do Espírito Santo, o qual Deus preparou. Deus tem bênção. Deus, quando fala, Ele faz. Por isso que a gente tem que ler a palavra de Deus, não se iludir com o cristianismo barato. Então eu entreguei a minha vida a Cristo, falei, não vou me envolver com mulher nenhuma. Fiquei 2 anos buscando a Deus, me batizei, busquei o propósito de Deus, li a sua palavra. Hoje nós estamos em 2022, em fevereiro de 2022. Deus me abençoou. No ano de 1995, conheci uma moça dentro da igreja do Evangelho Quadrangular. Começamos a namorar, nos casamos e estamos casados até hoje. Sabe por quê? Porque eu não olhei para trás. Eu não olhei para essa vida de derrota, de pecado, de iniquidade. Eu quis a promessa de Deus.
Eu quis o que Deus fala a respeito da minha vida, da sua vida, daquele que crê e confessa e busca a vontade de Deus. Em Mateus capítulo 6, versículo 33, está escrito: buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Deus acrescentou salvação, vida eterna, paz, perdão de pecado, e acrescentou uma esposa, uma mulher que de fato me ama, e a gente forma uma família, uma vida a dois. Então eu recebi de Deus, eu busquei em Deus e eu esperei em Deus. O Salmo 40 fala assim: esperai com paciência. A gente tem que ter paciência, nada de querer colocar a charrete na frente dos cavalos. Então, se Deus fala que vai preparar, Ele preparou já. É você crer e acreditar e se fortalecer em Deus, que Deus é o nosso maravilhoso companheiro. Ele nos fez para que a gente possa buscar a Ele em oração, falar com Ele, colocar aquilo que está nos afligindo diante dEle. Então Deus foi fiel e tem sido fiel na minha vida, né? Embora eu mesmo falho às vezes, né? Duvida de algumas coisas, mas dentro do meu coração, do meu ser, eu creio na palavra de Deus e acredito. Então, um testemunho para você, adolescente, jovem, moço, moça. Então, eu tive uma vida assim no passado, mas eu não me apeguei com o meu passado. Eu olhei para frente, eu tive foco. Eu tenho foco, eu sou seguidor do Cristo, né? Passo luta, adversidade, crises existenciais, mas eu creio em Deus, creio na sua palavra e sou um seguidor do Cristo. E Deus tem me abençoado grandemente. Enfrento luta, crise, como qualquer um enfrenta. Mas diante de tudo isso, a Bíblia fala em Romanos 8,37, que em Cristo eu sou mais que vencedor. Então tome posse dessa palavra, vocês jovens. Deus tem uma bênção, tem um moço, moça, Deus tem um moço de Deus para colocar na sua vida. Moço, Deus tem uma moça de Deus para colocar na sua vida, para abençoar o seu casamento. E você, nessa sociedade corrompida, ser uma bênção nas mãos do Criador. Jesus citou o exemplo da mulher de Ló como um alerta a todos que são apegados à sua vida. Títulos, posições, posse, carreira. Quando Deus ordena ao homem mudar, sair de onde está, a razão é simples: quer salvar a vida desse homem, antes que a sua alma se corrompa, seu corpo se prostitua e sua vida se perca. Deus não quer que ninguém se perca, Deus quer que as pessoas se salvem. O que a gente tem que fazer é crer, se arrepender e crer. A mudança só é bem sucedida quando o homem abandona as velhas práticas e companhias e segue em frente, é o que eu acabei de falar, obedecendo a ordem de Deus. Deus quer nos abençoar, Deus quer que a gente fuja do pecado, vença o pecado. A determinação de não olhar para trás significa impedir ao apego ao passado, que venha atrapalhar essa mudança. Nada neste mundo é mais importante que a sua vida, ou é? Um carro, uma casa, um envolvimento, uma vida sexual desregrada. Nenhuma riqueza é maior que a alma humana. Nenhum sucesso, por maior que seja, poderá pagar a sua salvação. Avalie, pense, medite, reflita o que Deus pede para você e decididamente siga a direção que Ele determinou. E não olhe para trás, porque a gente não deve se apegar ao passado. Eu não me apeguei ao meu passado, uma vida de derrota, de iniquidade. Eu não gosto nem de falar para mim. Eu vejo, né, no meio evangélico, eu gosto de dizer assim: eu fui isso, eu fui aquilo. Para mim, a minha vida passada é um testemunho. Se eu precisar contar para alguém, falar, relatar daquilo que aconteceu na minha vida, que vai edificar a vida da pessoa, eu vou falar. Do contrário, eu não vou falar. Eu vou falar da palavra de Deus, vou falar de salvação, de vida eterna, desse Deus maravilhoso, Criador do cosmos, Criador da vida, que nos dá paz, que nos dá oxigênio, que nos dá salvação, que nos dá água, que nos dá comida. Esse é o Deus verdadeiro. O Deus que foi lá e, como ele é fiel, ele era fiel à casa de Abraão, foi lá e resgatou Ló e a sua família. Só que no meio da família de Ló tinha a mulher de Ló que não estava olhando para frente, né? Prossigo para o alvo, não estava prosseguindo para o alvo, ela estava olhando para trás, porque ela tinha lá em Sodoma, o que ela tinha? Uma casa e uma cidade iníqua. Deus tem bênção, Deus tem promessa, Deus tem vida eterna, Deus tem o Espírito Santo, Deus tem paz, Deus tem uma vida melhor, uma vida abundante. A Bíblia fala em João 10 que Jesus veio para dar vida e vida em abundância. E essa vida longe do pecado e da iniquidade que Deus tem para você, meu amigo, minha amiga, meu jovem, minha jovem. Deus, Ele é maravilhoso. Em 1 Coríntios 10, 3 diz que Deus é fiel. Mesmo que a gente não permaneça fiel, Ele permanece, porque Ele não pode negar
a si mesmo. Vai lá então em Lucas 17:32 e vê as palavras de Jesus. Lembrai-vos da mulher de Ló. O que você tem? A gente não tem nada, a gente é administrador. Nós estamos de passagem aqui, de uma maneira ou de outra. Com Jesus ou sem Jesus a gente vai morrer. Com Jesus ou sem Jesus a gente vai ter que viver. Agora com Jesus a gente recebe perdão de pecado, a gente recebe paz no coração, a gente recebe uma qualidade de vida e a gente recebe esta promessa de vida eterna. Vamos lembrar da mulher de Ló. Não vamos olhar para trás. Quando olhar para trás, que a gente possa ver os erros, aquilo que a gente errou e que a gente possa ir melhorando a cada dia, ter uma versão melhor, né? Porque a palavra de Deus diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Deus abençoe, fique com Deus, um beijo no coração do Jefferson Noronha. Medite nessa palavra, irmão, sabe? Esse negócio aqui que está escrito aqui, de a gente não deixar que... eu vou repetir aqui, ó. Jesus citou o exemplo da mulher de Ló como um alerta a todos que são apegados à sua vida. Títulos, posições, posses e carreira. Quantas pessoas no meio, eu vou falar evangélico, né? Tem o católico que são cristãos também, mas eu vou falar mais do evangélico, que é uma área que eu estou inserido, né? Faço parte do meio pentecostal. E a gente vê as pessoas apegadas à posição, a títulos, a posse, carreira. Tantos homens que pregavam bem, evangelizavam, davam um bom testemunho. A gente vê, são totalmente uma vida diferente daquilo, do projeto que Deus tem, que o Evangelho tem. Tá? Uma vida aí que o mundo tem para oferecer. Por quê? Porque priorizou, focou, olhou para trás, se apegou com as coisas daqui. Títulos. Tanto pastores, tanto ancião, tanto guru, é título disso, é título daquilo, é isso e aquilo, se envolvendo com as coisas desse mundo. O mundo jaz no maligno. O planeta, o universo é de Deus, mas o mundo jaz no maligno, esse sistema corrompido que a gente vê só mentira, só fake news, só maldade, só iniquidade. Então, o mundo, ele está aí iludindo, infelizmente, muitos homens e muitas mulheres de Deus que começaram bem, mas que vão terminar mal. Então a gente não deve ser apegado a títulos, posições, posses e carreira. E as pessoas, infelizmente, como a mulher de Ló, nesse exemplo aqui, totalmente apegada ao passado, à sua vida cotidiana aqui. Nós devemos levar a nossa vida, sim, mas com olho nas coisas de Deus, na palavra de Deus, nas promessas de Deus para as nossas vidas. Deus abençoe, fique com Deus, um beijo no coração do Jefferson Noronha.